Bora lá, galera, que hoje a gente vai falar aqui sobre os impactos da Covid-19 no campo da segurança pública. O que é que mudou aqui no Brasil dentro do período de pandemia? Bora falar um pouquinho sobre alguns dos pontos, tá? Olha só, primeiro a gente precisa contextualizar, né? Então, o que é que sofreu o maior impacto dentro desse momento de pandemia? A economia no país, né? Não só aqui no Brasil, mas de um modo geral. Nós estamos numa crise sanitária, né? E em momentos como esse, que a gente precisa decretar lockdown e tudo, restrição de comércio, de circulação nas ruas, então houve uma parada geral na economia. As pessoas pararam de ganhar dinheiro, pararam de trabalhar e pararam de receber dinheiro, né? Então o Estado teve que entrar com subsídio, com auxílio emergencial, né? Uma política pública de emergência, agora no momento do lockdown, ou quero dizer, no momento de pandemia, para suprir as necessidades básicas das famílias mais vulneráveis do país, tá? Que estão em situação de necessidade maior. Então, olhem só, essa questão da economia impactou diretamente em outros pontos importantes aqui, como a questão da convivência social, né? Adensou os conflitos familiares por causa do tempo maior de convivência e também pela restrição financeira. Então, tanto gerou como demanda para o campo da segurança pública problemas como roubos, crimes, né? Como roubos, pequenos roubos, furtos e os crimes contra o patrimônio, como também a violência doméstica. As notificações em relação a esse tipo de crime aumentaram muito durante a pandemia no Brasil. As mulheres estão denunciando e leva também essa questão novamente para a discussão aqui da dependência financeira. Muitas mulheres tiveram que continuar com seus maridos, com cônjuges, com os namorados aqui durante a pandemia, sofrendo violações e sofrendo abusos. Tá? Então, a dependência financeira de muitas mulheres no país hoje ainda favorece essa questão da violência doméstica, tá? E a gente viu muitas notificações. Outras questões também sérias dentro desse momento no campo da segurança foi que os agentes de segurança, né, estavam dentro, né, dos presídios, os agentes penitenciários e os agentes da polícia militar, da polícia ostensiva também estão em contato direto, né, com as pessoas que têm não só Covid, né, então a turma da segurança de modo geral, não só lida diretamente com o pessoal que tem Covid, como também com o pessoal que tem HIV, com os portadores de HIV e de tuberculose dentro dos presídios. Isso aí são os agentes penitenciários que têm que trabalhar sem proteção contra esses tipos de doença transmissíveis e que, digamos assim, aumentam, né, em índices e em proporções no período de pandemia por causa da situação dos presídios brasileiros, né, tão calamitosa, tão conhecida como degradante, né, a situação dos presídios no Brasil. Os presídios são conhecidos pela insalubridade, pela superlotação das celas, pela falta de higiene, pela capacidade mínima de sobrevivência dentro dos alojamentos, né? A gente tem racionamento de água, a vigilância sanitária pouco aparece nos presídios, a gente sabe disso aqui no Brasil. Então, a situação prevenir a Covid, no momento em que a gente sabe que é uma doença que precisa de distanciamento social, em celas superlotadas, então com pouca ou quase nenhuma capacidade de higienização constante, como é corrente em casos como esse de pandemia, né? É necessário que lave as mãos o tempo todo. Então, muitos presídios do Brasil têm racionamento de água e as pessoas só têm 1 hora de água por dia, né? Então, fora os kits de higiene que
os presos recebem de forma muito, como é que eu posso dizer assim, defasada esse tipo de suprimento, né? As famílias muitas vezes também não podem contribuir, não podem ajudar os presos com esses kits, e a gente sabe que a situação é essa, né? Então isso aumenta o contágio, aumenta a possibilidade de infestação da doença, não só do Covid-19, né, da proliferação, como também das doenças que já são problemáticas dentro dos presídios brasileiros, como o HIV e a tuberculose, né? Então a Covid se juntou a essas outras duas para criar, digamos assim, para adensar esse problema de saúde dentro dos presídios, porque nós sabemos que a oferta de saúde nos presídios, né, é muito precária no Brasil. Então, os nossos presídios ainda são conhecidos pelo desrespeito e pelas violações aos direitos humanos, né? Nós sabemos disso. Então, os impactos principais que a Covid-19 causa no campo da segurança estão relacionados à economia, aos crimes contra o patrimônio e contra a família, né, a violência doméstica. Além disso, a gente tem o longo tempo de cumprimento da pena, né? A gente não tem uma análise célere em relação aos presos provisórios, né, aqui no Brasil. Então, os presos são misturados por tipo de crime, então esse aí já é mais um problema para superlotar os presídios. E a solução para o problema dos presídios brasileiros, né, para o sistema prisional brasileiro, está justamente na contramão da superlotação, né? Então, para resolver essa questão, é importante que haja um trabalho em cima do esvaziamento do sistema carcerário e não daquilo que hoje é considerado solução para os presidentes aí de presídios. Para o campo da segurança pública, os grandes agentes, né, que estão à frente da segurança pública no Brasil hoje colocam a construção de presídios como medidas para resolver a questão da violência no Brasil e do sistema prisional. Mas é exatamente o contrário disso. Então não é para a gente construir mais presídio, é para a gente evitar o ingresso e a permanência do preso nas celas, nas cadeias, nas penitenciárias, né? O trabalho que tem que ser feito é o preventivo, é desse trabalho que o Brasil está precisando, e não esse trabalho paliativo que a gente tem feito, né? Esse gelo que a gente vem enxugando já há tanto tempo no Brasil. Quem assistiu os videozinhos lá que a gente postou aqui no canal sobre os novos paradigmas do campo da segurança pública, viu que esse sistema que nós temos aqui no Brasil, punitivo e de vingança, já está ultrapassado. Então isso aí tem que acabar. Enquanto isso não acaba, não são geradas soluções para o problema prisional no Brasil, tá? Então, é preciso diminuir o longo tempo de cumprimento das penas. A oferta de medicamento tem que ser constante dentro do sistema, principalmente para os presos que já têm comorbidades anteriores ao encarceramento, né? É preciso que essas doenças sejam tratadas para que elas não, se forem transmissíveis, elas não passem para outros presos e a situação não se torne mais difícil de conter, né? Então, é importante uma mudança na cultura do brasileiro, na ideia que nós temos de punição, porque se a gente não mudar a nossa cultura, não há solução dentro desse caminho que a gente vem trilhando aqui no Brasil, né? Então, é preciso investir em medidas que reduzam o acesso, é preciso investir em medidas que reduzam o acesso dos presos ao cárcere, dar mais atenção à prevenção do crime e
procurar reorganizar o campo da economia no país para dar assistência às camadas que estão marginalizadas por questões financeiras, por estarem vulneráveis dentro da sociedade brasileira. Então, esses são os pontos que a gente precisa avaliar num tema como os impactos da Covid-19 no campo da segurança pública no Brasil.